Mistérios e acontecimentos estranhos surgem com frequência por toda a superfície do planeta Terra. Cidades e regiões urbanas são palcos de relatos tão inexplicáveis que muitos sequer conseguiram acreditar. Mas, na minha opinião, existem coisas ainda mais perturbadoras escondidas abaixo de nós. Longe da luz do sol, cavernas profundas guardam lugares que quase ninguém conhece. Ambientes escuros, silenciosos e desconhecidos onde qualquer coisa pode estar escondida. E talvez seja justamente por isso que elas elevam o conceito de terror a outro nível. Imagine um espaço tão estreito que parece impossível um ser humano entrar. Como se a falta de espaço não fosse o suficiente, esse ambiente se torna o palco perfeito para uma das fobias mais aterrorizantes da humanidade. A claustrofobia já é algo bizarro por natureza. Mas quando você mistura esse pavor com o desconhecido que habita as profundezas das cavernas, a situação atinge outro nível de terror. Se você quer testar os limites do medo de alguém, tente colocar essa pessoa em um espaço assim, apertado e em completa escuridão. Definitivamente é uma experiência que eu não desejo passar. No vídeo de hoje, nós vamos entender o quão bizarros e assustadores esses lugares realmente são. Um abismo profundo, escuro e tão estreito que se movimentar livremente se torna quase impossível. Ao entrar nessas regiões, você precisa ter consciência de que voltar pode ser muito mais difícil do que continuar avançando. Respirar já começa a se tornar um desafio. Levantar completamente a cabeça também não é nada fácil. E quanto mais você desce, menor parece ser o caminho de volta. Continuando pelo abismo, chega um momento em que as paredes começam a pressionar o seu corpo, deixando cada movimento mais limitado. Não existe espaço para se virar, levantar ou recuar com facilidade. E se você ficar preso, ninguém poderá alcançá-lo. Algo que, na minha opinião, aumenta ainda mais as bizarrices desses lugares é a escuridão absoluta. Em certos ambientes, sem uma lanterna é quase impossível distinguir o que existe bem à sua frente. E isso piora tudo. Sabemos que a escuridão não favorece em nada. Muito pelo contrário, quando não conseguimos enxergar o que está ao nosso redor, nosso cérebro começa a imaginar coisas e transforma qualquer som ou movimento em uma possível ameaça. Mas talvez a pior parte da escuridão seja pensar nos animais que costumam habitar esses lugares. Imagine estar descendo de cabeça para baixo por uma passagem estreita e, de repente, se deparar com uma serpente ou vários escorpiões. Esses pequenos animais adoram ambientes escuros e isolados, e no fundo de um abismo, cercado pela escuridão e sem o espaço para se movimentar, eles certamente terão muito mais vantagem do que você. Com todos esses perigos escondidos pela escuridão, o medo de se perder deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a se tornar uma certeza. E isso pode levar a ansiedade de uma pessoa a níveis extremos. Imagine não saber para onde ir, qual caminho seguir ou se está se aproximando da saída ou entrando cada vez mais fundo na caverna. Perder a direção pode acabar completamente com o psicológico de qualquer pessoa. E se tudo isso ainda não foi suficiente para mostrar o quão bizarro esses lugares podem ser, acompanhe o próximo tópico. Nas profundezas, onde a escuridão é absoluta, o desconhecido ganha ainda mais força. E quando o assunto são cavernas, também existem relatos de supostos fantasmas e aparições. Eu sei que falar sobre assombrações leva o tema para um lado mais teórico, mas vídeos e relatos desse tipo se tornaram cada vez mais comuns na internet. E embora a maioria provavelmente seja falsa ou tenha alguma explicação, alguns são realmente estranhos, capazes de deixar qualquer pessoa pensando no que viu. Em lugares profundos e menos exploradas, é um ambiente adequado onde se mais acham registros de criaturas que usam esse ambiente como sua casa.
A salamandra, ela vive em cavernas subterrâneas, onde a luz do sol nunca chega. E, por passar toda a vida nesse ambiente, desenvolveu características bastante incomuns. Com a pele pálida e os olhos poucos desenvolvidos, essa criatura não depende da visão para sobreviver. Em vez disso, utiliza outros sentidos para perceber o ambiente e encontrar alimento. Enquanto um ser humano ficaria completamente perdido na escuridão, a salamandra consegue se movimentar naturalmente em um lugar onde enxergar simplesmente não é necessário. De fato, cavernas profundas são lugares extremamente bizarros. Regiões onde a luz do sol quase nunca chega e onde se perder pode transformar uma simples exploração em um verdadeiro pesadelo. Mas nesses buracos que parecem não ter fim, talvez o pior não seja as supostas assombrações ou algo sobrenatural escondido na escuridão. O verdadeiro terror está no desconhecido, misturado às fobias que esse ambiente pode despertar. O medo de ficar preso em uma passagem estreita, de não conseguir se mover, de perder o caminho ou de perceber que está completamente sozinho, cercado por toneladas de rochas. E, para mim, essa é de longe a parte mais angustiante de todas. Eu tenho uma claustrofobia extrema, então sei muito bem do que eu estou falando. Jacob was brave today. He decided to do this on his own. And it turns out I can make it too. And that's what's cool about Jacob being closer to my side. If he makes it through something, there is some likelihood that I can also make it. Oh, thank goodness the lava smooths out. It's so nice. This lava is so jagged here. It's just killing me. The rocks are razor sharp, so you have to put your hands flat and just take the pain. I'm gonna turn my headlamp back on. Okay. Oh, my belly's already all cut up. Ow. Oh, this is so nice. No fim de tudo, continuarei evitando esses lugares apertados. Afinal, por mais inofensivo que possam parecer, sempre existe algum maluco disposto a se aventurar por dentro deles. E de vez em quando, aparece algum vídeo de alguém se enfiando de cabeça em um abismo estreito. Algo que eu definitivamente não teria coragem de fazer. Mas aqui chegamos ao fim do vídeo. Para mais conteúdo sobre mistérios e lugares bizarros, inscreva-se no canal. Estamos cada vez mais perto dos 1000 inscritos. E antes de ir, fique longe de buracos apertados.